Paz do Senhor, igreja. Deus, através do Teu Santo Espírito, comigo, amados, eu já falei isso aí algumas vezes. Deus trata comigo quando eu estou no banho. Eu começo a louvar, eu começo a falar com Deus, e Deus começa a dar a palavra para mim, até antes mesmo de eu dobrar os joelhos. E foi até engraçado que anteontem eu falando com Deus a respeito desta palavra, para Ele confirmar realmente. O Gui bate na porta e fala assim: pai, você está falando sozinho ou você está orando? Eu falei: o papai está falando com Deus e está orando. E no passar desses dias, Deus foi muito claro para aquilo que Ele quer para esta noite. Não é nada extraordinário, embora a palavra ela é extraordinária, né? Nosso Deus é um Deus simples, e Ele fala com os simples. É os homens que complicam as coisas. Mas como o pastor falou, Deus tem um recado para você nesta noite, para que você não venha se esquecer, porque o que nós vamos ministrar caiu um pouquinho no esquecimento em função dos problemas, das lutas, em função de tantas coisas. Mas eu quero declarar algo em nome de Jesus. Hoje é noite de libertação. O Senhor me falou claramente que hoje seria uma noite de libertação. E Deus vai, eu tenho certeza que Deus vai confirmar isso. E como Deus foi tão claro para este culto, eu não pedi nem autorização para o pastor. Mas Deus foi tão claro para este culto, e Ele me disse: vai começar a louvar, porque o louvor que será entoado, embora os anteriores que já foram entoados, falou de um Deus soberano, falou de uma mão forte que te sustenta, que te dá força para caminhar. Mas esse cântico que o presbítero Gustavo estará louvando, que você atente. É um cântico que bem provável você já conheça. É um cântico aparentemente, creio, antigo, não muito, mas é um cântico que fala da soberania de Deus. E é bem propício para esse tema, Deus soberano. Então Deus começou a dizer: primeiro louva, e depois você traz o recado. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem,
também. Que este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo nome. E diante deste cântico, ó Pai, diante da sua grandeza, diante da sua soberania, diante da tua graça, diante da tua misericórdia, diante do teu poder e diante da tua presença, nós nos colocamos, ó Pai, ante aos teus pés, ante a tua face, porque sabemos, ó Deus, que tu estás presente neste lugar. A tua unção é certa, Deus, neste lugar. Tu fala conosco neste lugar, e pela tua misericórdia, Deus, tu irás falar conosco através da tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida, fala através do meu intermédio, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, e leva teu povo, Senhor, a entender algo tão simples, mas entender o recado que tu tens. Nós te louvamos e te agradecemos e aplaudimos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados. Obrigado, viu? Deus abençoe. Verdadeiramente esse cântico, ele fala aos nossos corações. Ele fala que Ele é um Deus tremendo, que Ele é um Deus que se importa comigo, que Ele é um Deus que se importa contigo. Mas a Bíblia diz, em Êxodo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu creio que aqui, amados, o Senhor já começa a falar conosco. É uma ordenança para todos nós. Ninguém pode se excluir disso aqui. Ele disse: diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, ou seja, os mandamentos da palavra do Senhor. Então sereis a minha propriedade peculiar. Ou seja, nós temos um dono. E esse dono é soberano sobre o céu, sobre a terra. Ele é Senhor. E acima de tudo, Ele é único. Ele é absoluto. Dá a impressão que eu oro, e os céus se tornam céus de bronze. E nesse momento, digo que com 5, se eu ouvir, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, o meu conserto, então eu serei propriedade particular, propriedade peculiar. Então Deus se importa comigo. Então nada vai acontecer na minha vida sem que Deus permita. Deus se importa comigo. Salmos 113, abra aí. Se eu sou propriedade desse Deus e eu estou na terra, Ele se encurva para me ver. Então o Senhor se encurva. Olha só o que diz aqui: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus, naquilo que eu enalteço, naquilo que eu engrandeço, e naquilo que muitas vezes eu falo: Senhor, o Senhor não se importa comigo. Amados, para você ter uma certeza que Deus se importa conosco e que nós somos filhos, nós somos primeiro criaturas, nós somos criados e formados. E depois que abraçamos o nosso... Diz o seguinte, todos acharam?
trouxe. E me trouxe também, né? Isaías 43 diz assim, aqui começa a dizer o quê? Que eu sou formado por Ele. Aqui começa a concordar o que fala lá em Êxodo. Te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Amém? Então vamos fazer o seguinte, substitua Jacó pelo teu nome. Substitua aí o Jacó pelo teu nome. Que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então aqui é clara a demonstração que eu tenho um dono. Aqui é clara a demonstração que o Deus soberano é o meu dono. Que te criou. Ó Edenilson, ó Jacó, e que te formou. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Enquanto ouvir a minha voz, enquanto guardar os mandamentos no coração. Enquanto foste precioso aos e te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, dá e ao sul. Não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Que nós somos dele, que nós somos formados por ele. Mas o verso 4 me chamou um pouquinho a atenção. Enquanto foste precioso aos meus olhos. Por que ele está dizendo, enquanto foste precioso aos meus olhos? Algum momento nós deixamos de ser precioso aos olhos deles? Deixamos. Deixamos, infelizmente. Sabe quando que nós deixamos de ser preciosos aos olhos do indivíduo? Mas quando eu, independente do que eu passo, independente do que eu vivo, independente do avolumar das ondas, independente das circunstâncias, eu digo assim ao Senhor, Senhor, comigo sim, Pai. Mas eu tenho vivido por circunstâncias contrárias. Mas eu creio, Pai, que no momento propício, eu vou glorificar o Teu nome, a vitória vai brotar, e eu não vou deixar de ser precioso aos Teus olhos. Amado, eu acho que o pastor que mais fala isso aí deve ser eu. Porque eu acho que eu que tenho que mais viver isso aí. O pessoal vai levantar os 2 pés e as 2 mãos. Uns já passaram, já estão vivendo outra parte. Alguns estão com as águas mais tranquilas um pouquinho, mas de repente começa a dar uma agitada. Sabe por isso? É para nós sabermos que Deus, eu não queria usar essa palavra agora, nesse momento, que Deus está no controle, porque eu queria usar mais para frente um pouquinho. Mas eu quero te dizer que Deus ainda continua no controle. Porque Ele é dono da tua vida. E tu és preciso. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Nós já fomos assim. Nós já tivemos olhos, não conseguíamos enxergar. Nós já tivemos ouvidos e não conseguimos ouvir o quê? A voz do Senhor e enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós já fomos assim. Mas só que Deus manda trazer o povo. Traga esses aí, ó. Sabe por quê? A igreja é um hospital. A igreja não é para o são. A igreja, sim, é também para o são. Dar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Deus todo-poderoso, amado. Antes dele não houve Deus, e depois dele também não houve. O inimigo quis ser maior que o nosso Deus. Embora o inimigo também foi criatura, Lúcifer, luz eterna, os anjos amados. Sabe o que é 1/3 de anjos? É milhares, milhares e milhares. Mas só que Deus continua sendo soberano. Deus continua regendo os céus e a terra. O inimigo ainda, com tudo que ele tem feito, ele não é dono.
Verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É tremendo isso, amados. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amados, você sabe que eu começo a enxergar nisso? E eu comecei a falar com Deus, Senhor, quando é que eu escapo das tuas mãos? Quando é que eu começo a vazar pelo vão dos teus dedos? Isso acontece, Deus. Isso acontece, Pai. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, isso não acontece. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, isso não acontece, filho. Mas quando que isso acontece, Pai? É quando eu começo a questionar. É quando eu começo a murmurar. É quando eu não começo mais a crer na Trindade. Deus, sabe por quê, filho? Porque eu sou Deus de oportunidades. Eu sou Deus que dou oportunidades. Eu te dei oportunidade para estar nesse altar. Isso veio claramente aqui, ó. Aqui, ó. Eu te dei oportunidades. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sou o quê? Soberano, absoluto, único. Eu sou. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Além disso, sabe quem que pode impedir o agir de Deus? Sabe quem? Sabe? Nós. Nós mesmos. Que impedimos muitas vezes o agir de Deus. E Deus falando. E Deus falando aqui. Diante de toda a sua soberania. Diante de toda a sua grandeza. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixa Deus agir, né? Verso 14. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia. Era um povo que estava lá cativo. Anos. Mas Deus não esqueceu desse povo, não. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei, olha só, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus, nos navios e nas águas impetuosas, uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Nunca se levantarão. E estão extintos e como um pavio se apagaram. Aí Deus falou assim para mim, para aqui no 17. Eu achei estranho. Senhor, por que parar aqui no 17? Mas tem coisa gloriosa aqui no 18. Mas primeiro, você tem que mostrar para o povo. Primeiro você tem que falar para o meu povo. O que aconteceu nesses 2 versos que você acabou de ler? Assim diz o Senhor, teu Redentor, Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia. Misericórdia ao tempo.
enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, os nossos inimigos, do povo de Israel. Nos navios com que se vangloriavam. No 15 diz, o Senhor diz sobre a sua soberania de novo. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Vai atentando aí, igreja. Vai atentando. Assim diz o Senhor, o que te preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Aí o Senhor mandou eu parar. Por que Ele mandou eu parar? Porque Ele me levou lá em Êxodo de novo. Vai lá em Êxodo, capítulo 14. Esse Deus é tremendo. Por que eu falei que eu não queria falar aquela palavra, Deus está no controle? Porque em Êxodo é a clara demonstração que Deus está no controle. Êxodo, capítulo 14, verso 15 e 16. Êxodo 14, verso 15 e 16. Mas eu quero ler o 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós começamos a falar de Isaías até do verso 1 ao 17, ali começou a falar o quê? Da soberania de Deus, que Deus é tremendo, que Deus é grande, que não existe outro Deus além dele. Ali Deus o enalteceu, Ele mesmo o enalteceu, e nos deu também a condição de ser enaltecidos por Ele, pelo próprio Deus. Mas agora, aqui o Senhor já começa a tomar algo e estar no controle de um momento que o povo ficou atemorizado. Aqui Deus entrou com providências, e no qual também, isso que é importante, a liderança estar o quê? Em comunhão com Deus. Eu não estou enaltecendo a liderança não, amados, mas mediante muitas lutas que a igreja passa, sabe quem tem que estar mais em comunhão com Deus? É a liderança. Sabe por quê? Porque a liderança, através do Senhor Deus, vai dar uma ordenança para a liderança, e a liderança vai dar uma ordenança, não digo uma ordenança, mas vai levar a igreja a caminhar. Embora aqui muitos questionaram, embora aqui muitos não entenderam, embora aqui muitos começaram a dizer, e agora? Lá estava melhor, e você nos trouxe para cá. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram. Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo, oh Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Isso aqui foi um homem de Deus que mandou o recado para aquele povo que já estava entrando em desespero, em contenda, questionando até a liderança de Moisés. Verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha o verso 15. A passagem pelo mar, né? A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés. Agora o Senhor já dizendo a Moisés diretamente. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar,
e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Deus, nesse momento que o povo enxergou dificuldade, obstáculos intransponíveis, questionando a ordenança, a liderança de Moisés, automaticamente Deus já falou com Moisés: olha, por que clamas a mim? Não clama a mim não. Dá uma ordenança lá para o povo. Ei, injeta ânimo neles. Injeta credibilidade neles. Injeta fé neles. Injeta Jesus neles. Injeta a verdade neles. A palavra do Senhor eu não lembro aonde está, mas a palavra do Senhor diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, profetas, de quem? De Deus. Fala, acontece. Ordena, manda Deus falar, Deus fala, e acontece. Crede nos profetas e prosperareis. Mas Moisés, injeta ânimo nesse povo. Ei, Moisés, eu glorifico. Eu acho que Deus falou assim para Moisés: eu glorifico também o seu nome, sabe por quê? Porque você tem sintonia comigo. Sabe por quê? Porque você é minha propriedade. Sabe por quê? Porque você me ouve. Sabe por quê? Porque o que está escrito em Êxodo 19: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade, peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Moisés era um desses, propriedade de Deus. Moisés era um homem que era precioso aos olhos de Deus. E Deus, todo na sua soberania, continuou no controle. Pode vir os cavaleiros de Faraó, pode vir os egípcios, pode vir os caldeus, pode vir o exército. A gente fica com medo, fica, mas não é para nós recuarmos. Mas agora o Senhor disse ali, ó, agora não é momento para clamar, agora é momento para agir, agora é momento para marchar. Se você marchar, e se Moisés, amados? E se Moisés falar: Senhor, eu não posso fazer isso? E se Moisés dissesse isso, amados? E se Moisés fosse contagiado pela murmuração daquele povo? E se Moisés deixasse se abater com a circunstância momentânea? O que seria daquele povo? Derrotado. Sabe por quê? Só do fato deles terem vistos, eles ficaram com medo. Agora, você acha que Moisés também, em algum momento, ele não ficou, ele não teve medo? Mas se teve, ele não demonstrou. Mas ele profetizou. Ele profetizou. O que é que ele profetizou? Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Homem de Deus que profetizou. E sabe o que Deus fez? Honrou. Honrou. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés. Aqui não está falando que o Senhor disse para o povo. Aqui o Senhor está dizendo que disse para quem? Para quem estava em sintonia com ele, Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua mão, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amados, a palavra de Deus diz também que Deus, Ele atraiu, Ele cegou o entendimento. Quando Moisés fez aquele ato profético, e que Deus levantou aquelas duas paredões de água, e levou o povo a passar em seco, Faraó, na sua sã consciência,
ele não iria fazer o mesmo. O Senhor disse aqui que ele iria o que? Cegar o entendimento dele, ia o atrair, endurecer o coração dele. E nisso que quando eles começaram a entrar, foram o quê? Tragados. Aí é fácil. Depois que foram tragados, eu acredito que pegaram Moisés, sabe aquele lance que pega assim, aquele cara que no último minuto fez o gol do Campeonato Brasileiro, e ele é ovacionado, ele é glorificado pela torcida, pelos jogadores, aí pega o técnico que fez aquela substituição e pega e joga para o alto. Eu acredito que o povo fez a mesma coisa com Moisés. Pô, Moisés, agora você é o cara, agora ele é. Amados, logo em seguida, a palavra diz que aconteceu? Que houve o cântico de vitória, houve o cântico de Moisés. Abra aí. Deixa eu achar primeiro aqui, no cântico de Moisés. Qual é a finalidade de Deus? Pode subir aqui quem tiver de subir. Qual é a finalidade de Deus para esta noite? Antes de houver cântico, o Senhor precisa fazer algo. Antes de haver o cântico, o Senhor precisa fazer algo. E quando Ele falou para mim, prega até o verso 16, 17. Agora nós vamos começar a falar aqui do verso 18, para depois a gente voltar no cântico. Antes de acontecer isso aqui, nós não podemos ter o cântico. Por quê? Verso 18. Não vos lembreis, Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Verso 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Por que o Senhor está falando isso? Porque tem passado, o passado, se fosse no domingo que tivesse repleto de gente aqui, aparentemente seria até mais fácil. Mas Deus falou assim para mim, o Senhor falou assim para mim, filho, clama, porque o passado tem sufocado muitos, até o meu povo. Filho, clama, porque o passado muitas vezes tem sido presente nesse lugar. Ou seja, em muitas vidas, dizendo, eu não sou vitorioso muitas vezes, porque o meu passado. Eu não sou vitoriosa muitas vezes, porque o meu passado. Eu não sou levantado nesse lugar, porque o meu passado. E muitas vezes, o teu passado se torna um presente, e no qual o Senhor nesta noite, Ele quer de uma vez por todas, lançar fora o teu passado.